Deus seja louvado. Uma canção especial como essa. Irmãos, eu costumo dizer, às vezes nós fazemos programações, mas quem realmente confirma é o Espírito Santo de Deus. Se nós pararmos para fazer uma retrospectiva daquilo que já foi cantado aqui, o tema, a divisa da campanha de missões, que nos fala sobre essa necessidade de que o nosso país ela tem de Jesus. A própria divisa, Jesus dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Essa canção que foi entoada pelo irmão Gil e pelo nosso irmão Augusto, que nos fala exatamente sobre essa ideia de caminho, de seguirmos o caminho de Cristo. As pessoas seguem por tantos caminhos e muitas vezes lá na frente quebra a cara e volta. E pode ter certeza que o Senhor Ele está de braços abertos para receber essa pessoa, porque Deus Ele nos ama e Deus Ele nos quer, e cabe a nós, como ministros e ministras de Deus, como servos do Senhor, sermos exatamente esta ponte que liga essas pessoas a Deus. E aí a Bíblia nos chama de agentes da reconciliação. Somos nós que apresentamos a Cristo para que essas pessoas possam ser reconciliadas com Deus. Não foi isso que foi apresentado aqui pelas crianças? Os portadores da luz, iluminando a vida daqueles que necessitam. E isso não nos faz melhores nem piores do que ninguém. Mas uma coisa que temos plena certeza é de que nós já fomos alcançados pela luz de Cristo. E nós precisamos ser exatamente essas pessoas que vai iluminar os outros. A irmã Ramile citou aqui o texto que nós somos o sal da terra e de que nós somos a luz do mundo. Como sal da terra, nós não podemos perder o nosso sabor, porque a partir do momento em que nós perdemos o nosso sabor, para nada mais prestamos, a não ser sermos pisados pelos homens. E como luz do mundo, nós não podemos nos esconder debaixo da mesa, debaixo do alqueire, nós não podemos nos esconder nos lugares mais ocultos da casa, porque se a gente se esconde nos lugares ocultos da casa, a nossa luz, ou melhor, a luz de Deus, que ela é emitida por nós, ela não vai alcançar as pessoas, ela não vai alcançar os caminhos das pessoas. É por isso que a luz precisa ser colocada no velador. A luz precisa ser colocada no lugar mais alto da casa, para que possa iluminar a vida de todos. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, iremos ler somente um versículo, capítulo 2, verso 9, uma palavra que eu preparei especialmente para o dia de hoje, e que quando nós vemos exatamente o caminhar da direção do culto, nós percebemos aí então a confirmação de Deus, pois, talvez com outras palavras e com um tema diferente, mas vamos falar sobre a mesma coisa. A mensagem de hoje ela tem por título O Povo que Deus Quer. Que Deus quer. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 nos diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém?
Pai, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos nessa noite e agradecemos assim pela oportunidade concedida, Senhor, de nós cantarmos canções de adoração a Ti, de nós louvarmos, de nós orarmos, de apresentarmos, ó Deus, a campanha missionária, ó Pai, nacionais. Tudo isso que nós estamos fazendo, Senhor, é para o Senhor. Importa que cada um de nós venhamos diminuir, que o Senhor venha ser edificado, engrandecido em nossas vidas. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, ó Deus, por meio da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nos fazendo compreender, ó Deus, o Teu plano de salvação, o Teu plano salvífico, fazendo-nos compreender, ó Deus, a importância a qual nós temos, porque nós fomos eleitos pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, nós tivemos eleição nesse dia. E cada um de nós tivemos a oportunidade de exercer a nossa cidadania, voltando em nossos candidatos. Exercer a nossa cidadania, fazendo aquilo que a democracia, ela nos exige. E durante aproximadamente um mês e meio, nós temos ouvido muitas canções na rua, nós temos ouvido os resultados das campanhas, o deputado que o povo quer, o presidente que o povo quer. Frases como essa que invadiram as nossas casas, que invadiram o nosso cotidiano. Mas hoje nós fomos às urnas eleger os nossos candidatos. A grande questão é que quando nós nos deparamos com esse texto, nós percebemos que também houve um processo de eleição. Diante do ato salvífico de Jesus. Também houve um processo de escolha. Diante da ação de Cristo ao morrer na cruz do Calvário. Pedro, ele afirma aos crentes que eles foram escolhidos por Deus para anunciar as boas novas. E isso nos faz compreender que Deus escolheu você para que você pudesse fazer parte da família dele. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus é que escolheu a nós. A nossa condição não nos permitia nenhum tipo de benefício, e benefício esse escolher a Deus, não. A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o estar destituído da glória de Deus nos traz uma consequência muito séria. A recompensa por esse afastamento de Deus é citada lá em Romanos. O salário do pecado é a morte. Só que Deus, ele faz um ato maravilhoso. Ele nos dá um dom, e esse dom ele é gratuito. Dom, irmãos, é presente. Certamente, Davi fez aniversário essa semana e pode ter recebido aí algum presente da irmã Eneida, do irmão André. Recebeu o presente? Pagou por ele? Mas não é assim que funciona. Você pagou pelo presente, você recebeu ele de graça. Assim é a salvação. Nós não pagamos pela salvação, nós recebemos de graça. Dom quer dizer presente. E assim nós recebemos esse dom gratuito de Deus. Não são as nossas obras, não são as nossas atitudes, não são os nossos
trabalhos evangelísticos, não são as nossas pregações, não são as nossas boas obras que nos conduz à presença de Deus, que nos garante a salvação, não. A salvação que nós recebemos é um dom de Deus, é um presente de Deus, e esse presente de Deus, ele vem de graça. Deus, ele nos elegeu. Uma eleição, irmãos, acontece da seguinte forma: existe uma vaga para um cargo público, qualquer pessoa ela pode se inscrever para aquela vaga, ela vai preparar toda a sua campanha, ela vai aguardar todo o processo de votação, o povo vai escolher ela ou não. No entanto, a escolha vai ser sempre do povo. Deus olhou para nós, e nós não preenchíamos nenhum critério para fazermos parte da família de Deus, mas Deus olhou para nós e nos escolheu. E essa escolha, a Bíblia nos diz que foi por um processo de eleição, não que as pessoas, eu vou votar aqui para que a irmã Ramile possa ser salva, não. Ela foi eleita por Deus. Deus olhou para nós e disse assim: eu quero esse povo para mim, e eu elejo esse povo como nação santa, como povo escolhido por mim, para que ele possa me representar diante dos homens, para que ele possa me anunciar diante dos homens, para que os homens possam olhar para esse povo e compreender que eu existo e eu estou no meio deles. Efésios, capítulo 1, eu peço que os irmãos acompanhem, o verso 3 e o verso 4 nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos escolheu. E essa escolha, ela resume todo o processo de eleição. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 10, vai nos contar uma parábola. Jesus, ele vai falar sobre um casamento. E diz que o noivo convidou pessoas, e essas pessoas eram extremamente especiais para que eles pudessem participar desse casamento. Mas essas pessoas simplesmente não deram tamanha atenção. Colocaram as suas individualidades, colocaram os seus desejos, colocaram as suas prioridades à frente do grande convite, o qual esse homem havia feito para o seu casamento. Verso 5, mas eles não deram atenção e saíram para o seu campo, e outros para os seus negócios, e o restante, agarrando os seus servos, maltrataram-no e os mataram. É claro que Jesus está falando aqui dos judeus, é claro que Jesus estava falando aqui dos profetas. E então os seus servos, ouviu do seu senhor: o banquete do casamento está pronto. Mas os convidados não eram dignos. Então faz o seguinte: vão para as esquinas, convidem, ou seja, escolham, convidem para o banquete todos aqueles que vocês encontrarem. E então os servos saíram nas ruas e se reuniram com todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má,
E levaram todos à sala do banquete, do casamento, e a casa ficou cheia. Isso já nos fala da graça de Deus, a qual já não está tão somente voltada para os judeus que haviam rejeitado Jesus, mas para nós, que fomos alcançados por essa graça. Para nós que não éramos merecedores, vão para as ruas e tragam todos, sejam bons ou sejam maus. Para que nós possamos compreender, irmãos, o processo de eleição, o processo de escolha de Deus, o texto diz que de repente encontraram um homem que ali estava, que não estava vestido de vestes nupciais, não estava vestido com a vestimenta que era adequada para aquela ocasião, e o texto diz que perguntaram para aquele homem, né, o que é que você está fazendo aqui? Aquele homem ficou muito nervoso e foi retirado daquele local, para que ele não pudesse desfrutar. É claro que Jesus está contando aqui uma parábola, mas isso nos faz compreender que a escolha de estar na presença de Deus não é nossa. A escolha é do próprio Deus. Nós não podemos entrar numa festa sem antes nós sermos convidados. E é exatamente esse anúncio de convite que nós fazemos nessa noite. Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade, Jesus, ele é a vida, e não há nenhuma possibilidade de estarmos na presença do Pai se não for por intermédio de Jesus. Porque Jesus, ele olhou para nós e nos escolheu. E nos comprou com o seu sangue derramado na cruz. E pagou os nossos pecados com todo o seu sofrimento, com todas as suas dores, assim disse Isaías. Pelas suas transgressões, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Deus não só nos elegeu, irmãos, mas Deus também nos consagrou. Êxodo, capítulo 19, verso 5 e o verso 6, diz assim: agora, se me obedecem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra ela seja minha. Verso 6: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que vocês dirão aos israelitas. Deus nos escolheu e Deus nos consagrou. O processo de consagração é um processo de separação. Sabe, eu imagino a irmã Edinha, né, fazendo aquelas guloseimas tão gostosas. A irmã Edinha prepara o doce, né, e aí ela diz assim: olha, esse aqui não. Esse aqui está tão bonito, esse aqui está tão saboroso, eu vou deixar ele à parte porque esse aqui eu quero para mim. Isso é um processo de consagração. O que é consagração? Separação. Esse eu vou separar porque eu não quero que ninguém mexa. É meu. Foi isso que Deus fez. Eu vos elegi, eu vos escolhi. E esse processo de escolha, ela traz consigo um processo de consagração, um processo de separação. E os israelitas, eles conheciam bem essa expressão. Eles foram consagrados por Deus, eles foram separados como mediadores entre Deus e o povo. Porém, eles perderam esse privilégio a partir do momento em que eles se afastaram de Deus. Quando nós reconhecemos Jesus como Salvador de nossas vidas, nós somos consagrados por Deus e nos tornamos sacerdotes, nos tornamos sacerdotisas. Nós
passamos a ser representantes fiéis de Deus em meio à pregação do Evangelho e em meio à vivência dessa pregação. É por isso que precisamos viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida separada. Porque Deus nos separou para que nós sejamos povo dele. Deus ele nos separou, irmãos. Alguns dias eu ouvi uma frase que diz o seguinte: o poder corrompe os fracos e atrai os poderosos. É claro que a gente não vai usar isso como regra. Mas na grande maioria, políticos se corrompem. Se envolvem em questões ilícitas. Como eleitos de Deus, nós recebemos um bônus, um kit eleito. E esse kit se chama mente de Cristo. Temos plena consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos orienta o tempo todo, que nos conduz o tempo todo. E precisamos ouvir a voz do Espírito Santo falar aos nossos corações, compreendendo que Deus ele não vai falar se não estiver dentro da sua própria palavra. A voz do Espírito Santo, ela tem o objetivo de nos santificar, para que nós pudéssemos viver como se fôssemos o próprio Jesus. E é esse o nosso objetivo, sermos semelhantes ao nosso Mestre. Qual é o aluno que não idealiza ser igual ou melhor do que o seu professor? Assim precisa ser a vida do cristão. Nós precisamos o tempo todo espelhar as nossas vidas nas de Jesus. Espelhar as nossas vidas nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Existe um provérbio popular judaico que diz assim: siga o teu mestre todos os dias, tão de perto que no final do dia você possa estar coberto com a poeira levantada pelas sandálias dele. Siga Jesus de perto, todos os dias, mas de muito perto, caminhando por todos os seus caminhos, passeando por todas as suas veredas, mas tão de perto que quando ele possa dar as suas passadas e aquela poeira ela venha se levantar, o seu corpo possa estar encoberto daquela poeira. Porque nós não aprendemos de Jesus se não estivermos perto de Jesus. Nós não espelharemos as nossas vidas em Jesus se nós não quisermos colocar esse objetivo como primordial em nossas vidas. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, nos diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não existem dois caminhos, não existem duas opções, irmãos, ou é ou não é. Nós precisamos viver uma vida de paz, seguir todas as pessoas, assim como Jesus viveu. Assim como Jesus nos apresentou. Assim como Jesus nos ensinou.
Quarto ponto, Deus, Ele nos comprou. Nós fomos alvo de uma ação de compra. Nós éramos outrora escravos do pecado, Paulo vai dizer isso aos coríntios. Em outro momento nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos servos de Cristo Jesus. E naquele período, irmãos, o escravo, ele era vendido em praça pública. A gente vê em filme, né? Ele era amarrado ali em praça pública, numa situação completamente humilhante, sujo, machucado. E os senhores iam até a praça pública, olhavam os escravos e os escolhia. E se nós fizermos aqui uma alusão a isso, Jesus, Ele foi até a praça pública. E nós estávamos presos como escravos. E Ele pagou para que nós fôssemos libertos, mas Ele não pagou com ouro e não pagou com prata, mas Ele pagou com o seu próprio sangue, e o sangue de Cristo nos libertou dessa condição e nos tornou pessoas livres. Jesus nos comprou com o seu sangue. Jesus nos remiu com o seu sangue. Jesus mudou a história das nossas vidas com o seu sangue. Mas em outro momento nós éramos escravos do pecado. E essa ação de Jesus nos tornou pessoas extremamente, completamente livres. O processo de eleição, irmãos, do homem, ela foi seguida de uma compra. E o texto nos diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. O que é uma propriedade exclusiva? É uma propriedade particular. Você compra um terreno, a primeira coisa que você manda fazer é o quê? Cercar o terreno. Eu não posso nem usar essa ilustração, porque eu tenho um terreno, irmãos, há mais de 10 anos e eu nunca cerquei. Mas deixa eu pensar numa outra. Você compra uma casa, melhor, né? A primeira coisa que você faz é murar essa casa. Para quê? Para que ninguém possa entrar, para que ninguém possa mexer, para que ninguém possa ser atraído pelas coisas que ali estão, porque as coisas que ali estão pertencem a você. E é assim que Deus fez conosco. Nos tornou propriedades exclusivas dele, propriedades particulares. Sabe aquela casa que você constrói um muro, coloca fio elétrico em cima do muro, coloca câmera? Assim somos nós. Comprados por Deus, separados por Deus, consagrados por Deus, eleitos por Deus, porque nós somos o povo que Deus quer. Eu me lembro que trabalhei durante muitos anos como mecânico automotivo na oficina do meu pai, no quintal de casa. Era muito fácil a gente descobrir os clientes, né? Tinham muitos clientes ali e muitos carros eram de empresas que o meu pai prestava serviço, mas era muito fácil a gente reconhecer um carro que era de empresa e um carro que era particular. Porque os carros que eram particulares eram muito mais bem tratados, eram muito bem cuidados. O carro que era de empresa não, várias pessoas pegavam e as pessoas não tinham noção do custo que aquilo tinha. E a manutenção não eram eles que pagavam. Mas o carro que era particular, o dono tinha plena consciência do quanto que ele trabalhou para que ele pudesse angariar aquele bem. E o quanto ele precisava trabalhar para que ele pudesse dar manutenção ao ponto daquele veículo ficar em bom estado de conservação. Isso nos faz entender, irmãos, que Cristo ele cuida de nós
porque Ele sabe o valor que Ele pagou. Cristo nos escolheu, Cristo nos elegeu, Cristo nos consagrou, Cristo nos guarda, Cristo nos comprou e Ele cuida de nós, porque Ele sabe que nós custamos sangue de dores. E nós precisamos dar valor a essa ação feita por Jesus. Apocalipse capítulo 9, ou melhor, capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Eles cantavam um cântico novo, e nesse cântico eles diziam: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com o seu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10: E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. É por isso que Deus cuida de você, é por isso que Deus cuida de mim, porque nós fomos comprados pelo sacrifício vivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, citando mais uma vez 2 Pedro, ou melhor, a leitura foi feita em 1 Pedro, eu quero citar 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e o verso 11, que nos diz assim: Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado da eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino de Deus, salvos por Cristo Jesus. Que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, nos empenhar ainda mais para consolidarmos esse chamado de Deus em nossas vidas. Não é porque nós fomos eleitos de Deus, não é porque nós fomos escolhidos de Deus, porque nós vamos viver uma vida de qualquer forma, não. Se nós vivermos uma vida de qualquer forma, isso é prova de que nós não somos eleitos de Deus, de que nós não fomos escolhidos de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo disse isso. Mas se nós seguirmos com o texto, nós vamos ouvir exatamente Paulo dizer assim: mas por causa disso, eu devo me jogar de uma forma frenética ao pecado? Não. Porque eu já morri para ele. E se eu morri para ele, como é que eu posso viver ainda num processo de prática do pecado? É claro, irmãos, que nós não vamos nos afastar 100% das tentações, nós não vamos nos afastar 100% da permissão dessa afloração do pecado que habita em nós, não. Vivemos essa realidade todos os dias. Mas precisamos ouvir esse conselho de Pedro, nos empenhar ainda mais para consolidar o chamado e a eleição, pois se agirmos desta forma, jamais tropeçaremos. Amém? Se agirmos dessa forma, jamais tropeçaremos. Eu quero orar pela igreja nessa noite. Feche os seus olhos. Amado Deus, Pai de infinita graça, Deus eterno, Deus de eterna bondade, nós mais uma vez entramos, Senhor, em Tua presença por via da oração e agradecemos a Ti, Senhor, porque ouvimos, ó Deus, a Tua palavra nessa noite. A Tua palavra nos fala, Senhor, exatamente sobre a Tua atitude de nos eleger como povo Seu, como nação santa, de nos eleger, Senhor, como sacerdotes,
para que possamos, ó Deus, representar, e esse processo de representação está ligado à pregação da palavra, não que detenhamos, Senhor, em nossas mãos o acesso à Tua presença, não. Tua palavra diz que o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, fez com que o véu do templo se rasgasse de alto a baixo, permitindo o homem, obviamente de uma forma simbólica, ter acesso direto à Tua presença. Mas nós fomos aqueles escolhidos pelo Senhor, separados pelo Senhor, consagrados pelo Senhor, para que sejamos então ferramentas a mostrar, ó Deus, às pessoas o caminho que é Jesus, a ser traçado para chegar na presença de Deus. Portanto, Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos encorajar, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos repreender quando necessário, pois o Senhor repreende e corrige aquele que ama. E como a mensagem aqui foi apresentada, nós fomos, ó Deus, tidos como propriedades privadas do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, nós nos colocamos, ó Deus, em mãos, para que sejamos usados pelo Senhor, para que assim como fomos alcançados pela Tua graça maravilhosa, outras pessoas também, Senhor, possam ser alcançados e serem, ó Deus, confirmados assim a sua eleição. Em nome de Cristo Jesus, essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, esse é o nosso agradecimento para a glória do Senhor. Amém.